noite. Vamos começando mais a nossa live de quinta-feira. Hoje com uma convidada especial, a doutora Elisama Cabral, médica da família, que vai nos orientar um pouco mais sobre os cuidados, com o Covid e como nos resguardar, não só a nós, como toda a nossa família. Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas irem entrando. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, Pablo. Boa noite, Helenilda. E sem mais delongas, vamos chamando aqui Zama. Oi, Rafael. Olá, doutora, como é que tá? Estamos aqui vencendo essa Covid-19. Vai É um passar isso, assunto pelo amor de polêmico, Deus. né? É, é um assunto bem, mas é necessário, né? Sim, sim, sim. Um assunto bem E, necessário. e é, eu diria, não sei se é engraçado, se é providência divina, o que que é, né? Mas hoje, quando eu fui combinar com o Francilon, né, que eu faço sempre a live com ele na quinta-feira, e ele disse que hoje eu não podia participar, né? E aí, como a gente estava Entendi. conversando, eu falei assim, é uma oportunidade de chamar a doutora aqui para poder, né, nos esclarecer um pouco mais sobre essa doença que tanta gente está ficando aí desesperada, porque a gente não sabe mais o que fazer, né? Com certeza, Rafael. Na Então, verdade, para você sabe o que começar, acontece? sim, Vamos. Se você. Vamos esperar, às vezes, vamos começar aqui um bate-papo até as pessoas começarem a chegar. Esse bate-papo de isso, hoje, ele vai ser muito válido para a família inteira. Desde a mamãe, do papai, o vovô, porque eu não acredito que só colocar máscara, se esconder dentro de casa, seja um enfrentamento. hoje eu vou Não fazer sei o se papel aqui de um paciente na primeira consulta, vou colocar várias dúvidas que eu, que eu tenho, né, em relação a essa doença, aos tratamentos, ao monte de informação que aparece, e às vezes a gente fica sem saber em quem acreditar, qual o procedimento correto de seguir, né? Então, eu estou aqui como um paciente na primeira consulta. tá certo, ótimo. Eu vou dar uma explicação, porque realmente é assim mesmo. Os próprios médicos, a gente vê nos grupos de médicos, todos assim, bem enlouquecidos, porque a lista de médicos mortos pela Covid-19 é incrível, tá? Então, assim, nós temos que nos preparar de uma forma diferente, porque o enfrentamento só se escondendo e usando máscaras não está dando certo, os números de casos só têm crescido, subido, mas o bom é que existe algo para a gente fazer. Sabe por quê, Rafael? Eu acredito que tudo que acontece tem algo de bom para a gente tirar, algum aprendizado. E existem várias teorias, sendo da conspiração ou não, que eu não quero nem levar isso em consideração. Mas existem, por exemplo, os livros que chamam, tem um livro que chama Medicamentos Mortais, que depois a gente pode até colocar eu posso te enviar e às vezes a gente, esse livro é um livro muito sério, porque esse livro fala do interesse às vezes do adoecimento das pessoas, né? Então, isso daí é, como é que eu falo? A morte da bezerra é a sorte do urubu. Eu estava Mas, até vendo esses vídeos que você postou nos seus canais, né? E são bastante interessantes. Mas vamos fazer o seguinte: para a gente começar, se apresenta para a gente aí, tanto o meu público, o pessoal que está chegando, quem que é a doutora Elisama Cabral, né? E por que essa,
essa especialidade que você escolheu, né? A medicina da família, né? Por que acendeu essa vontade de cuidar da família como um todo? Então, eu me formei para ser médica de unidades de saúde, de posto de saúde do SUS. Então, eu trabalhava nos interiores, cuidando das famílias. Eu, há muito tempo, eu tô há 9 anos afastada dessa especialidade, porque eu fiz outros cursos de medicina naturalista. Então, eu estudei ozonioterapia, medicina regenerativa, que são as células-tronco, vitaminas e minerais, reposição de hormônio. E aí, quando surgiu a pandemia, eu faço parte de um grupo onde eles são bem evoluídos. E eu fiquei desesperada com o rumo que estava tomando, o povo todo desorientado. Tanto a classe médica, eu falei assim, gente, se a classe médica está assim, imagina a classe média. Então, eu me vi na condição de voltar a essa minha especialidade raiz, que é a medicina de família, para estar ensinando as pessoas o que eu sei, para estar protegendo a família, para estar passando por essa pandemia de uma forma mais leve, mas sim fortalecendo o organismo e preparando esse organismo para estar realmente fazendo um bom combate. Porque realmente é uma guerra, né, Rafael? É uma Sim, guerra. Você tem um inimigo que ele veio, ele roubou nossa paz, ele tirou nossa liberdade, o dinheiro está sumindo, e são vários estresses. Então, assim, somente a gente se esconder e colocar máscara não está sendo eficiente, eficaz. As pessoas começaram a me pedir, Elisama, começa a gravar conteúdo, porque você vai conseguir ajudar pessoas à distância. Você vai conseguir modificar a vida das pessoas e fazer com que essa pandemia passe de uma forma mais leve. Porque o negócio é a gente fazer alguma coisa, né? Você ter algo, alguém te orientar a algo que você possa usar ou que você possa tentar, a não ser de cruzar os braços e ver aquilo ali atrapalhando toda a sua vida. é Então, porque o as que pessoas se importa prepararam para uma quarentena de 15 dias, né? E já estamos é aí há isso. 3 meses, né? Então as pessoas ficam se perguntando, era para ser 14, 15 dias ou o que virou, né, essa pandemia? Então algumas pessoas já estão estressadas de ficar em casa, né? Querem ter esse convívio, igual você mesmo já disse, né? As pessoas sem trabalho também ficam sem remuneração. Sem remuneração começa a vir outras necessidades que ficar dentro de casa não vai resolver, né? Então, Verdade. essas informações que chegam até a gente, né? De usa determinado medicamento, aí daqui a pouco já não pode usar mais, aí já é outro medicamento, já não pode usar mais. E o inflacionamento também desses medicamentos, né, eles começam a sumir das prateleiras e as pessoas comuns, né, que têm pouca condição de adquirir ou de buscar esse remédio em outro lugar, ficam sem os cuidados, né? Então, como que a gente Verdade. fica, né, diante disso tudo? A gente não sabe se vai sair, como sair de casa, né? E fica a mercê, né, dessas informações meio que desencontradas. É. Eu acho que o primeiro passo agora é a gente ter fé em Deus, em primeiro lugar. Que não tem como a gente não se apegar que isso que Deus manda, tudo que Deus manda é bom. Então, se a gente não está enxergando bem, é porque o problema está na gente. Eu penso dessa forma. E você sabe o que eu acho tão incrível? Essa oportunidade que a gente está aqui agora. Porque normalmente a gente aprender a lidar com um vírus desse vai nos fazer ser capazes de lidar com outros que virão. Então, isso nos trará uma liberdade. Então, o primeiro cuidado que eu acho que a gente deve prestar atenção é quando a gente vai na rua e volta para o nosso lar. Então, tem que ter a higiene mesmo, né? De se lavar, de tomar o banho, cuidado com a roupa. Porque você vai para ambientes
onde supermercados, onde o vírus está acumulado. Quando você está em ambiente aberto, que circula aquele ar, o vírus ele não fica tão fácil de você respirar. Ele é disseminado com muita facilidade. Agora, quando você entra em ambientes fechados e está ali várias pessoas respirando ao mesmo tempo, a possibilidade de você contrair, de adoecer, é maior. Agora, deixa eu te falar uma coisa Então, muito importante. deixa eu entender aqui, então. Então, quando a gente vai a algum local fechado, né, farmácia, padaria, supermercados, é de suma importância chegar em casa, tomar banho e colocar aquela roupa que estava na rua para lavar? Isso seria um cuidado muito importante, porque isso vem com você. E a gente Sim. não sabe muita coisa. Eu acho, Rafael, que na verdade as pessoas mais não sabem do que sabem. E eu vou te falar outro dado muito importante: lavar as narinas, que ninguém fala. Eu nunca vi ninguém ensinando. Por quê? Preste bastante atenção. Mas eles fizeram uma pesquisa que examinaram os catéteres das pessoas que tinham a Covid-19 e eles mediram o tanto de vírus que tinha e no catéter nasal tinha uma grande quantidade. Então, assim, mais do que usar a própria máscara, é você chegar em casa e você higienizar a sua narina com soro. Depois eu posso até fazer um videozinho ensinando, né? Uma Ótimo. solução que a gente pode fazer caseira e a gente pode carregar um frasquinho no bolso, na bolsa, e jogar na narina e lavar a via aérea, para a gente estar abraçando o nosso filho, para estar beijando o nosso esposo, a nossa esposa. Isso é muito importante, né? E você não vê falando isso. E é de É suma verdade. importância para onde você carrega um gargarejo, né? Então, assim, você fazer isso uma, duas vezes por dia, principalmente, né, quando você vai ter mais contato com a sua família, que você vai fazer um carinho, que você vai abraçar, eu acho de extrema importância essa higiene da via aérea. Agora, você sabia que nem todo mundo que vai adquirir o SARS-CoV-2 vai ficar com a Covid-19? Digo assim, muitas pessoas, a maioria de nós, vamos ter o vírus SARS-CoV-2, que é o nome do vírus. Mas nem todo mundo vai adquirir a Covid-19, que é adoecer com ela. Sabe por que eu te falo, Rafael? Nós pegamos vários pacientes onde a gente fez o SUAB e a gente viu que o paciente tinha o vírus e a gente mediu a carga viral. Só um laboratório no Brasil que eu acho que faz isso. Mas nós reunimos um grupo de médicos para testar a ivermectina. Lembra que foi um Uhum. negócio, um boom a ivermectina? E se der tempo, eu vou contar aqui a ivermectina, o que ela pode nos ajudar na realidade. Então, nós medimos. Então, por exemplo, eu e você podemos estar aqui conversando e não ter e não ter nenhum sintoma, mas a gente ter o vírus na gente. E a gente pode até disseminar esse vírus, sim. Ele pode até estar com a carga viral, mas nós podemos transmitir isso, mesmo assintomáticos. E o assintomático, de repente, ele pode virar sintomático. Então, eu vejo até uma falha, Rafael, até no enfrentamento mesmo. Por quê? E os familiares de quem tem Covid? O que eles Aí, estão fazendo? antes de entrar nessa parte aí, deixa eu só te perguntar. A senhora falou de higienizar as narinas, fazer um gargarejo. Isso pode, nesses casos não sintomáticos, isso pode eliminar mais o vírus? Ou isso é só uma medida preventiva? Isso é uma medida preventiva e eu acredito que quando você lava, não existe nada comprovando. Ninguém fez uma pesquisa tipo assim, pegou lá, tinha tanto de vírus, lavou, fez. E se a gente for esperar pesquisa, nós vamos morrer todo mundo. Nós temos que sair fazendo, lavando, porque a gente é o que a gente tem para fazer. São as armas que a gente tem para usar. Nós estamos numa guerra, a gente usa o que a gente tem.
A gente, Sim. você sabia que no Vietnã eles usaram água de coco e vê? Eles usaram, porque acabou o soro, ou usava a água de coco para colocar na veia do povo, ou o povo morria. E aí vai pensar, não vai pesquisar água de coco, vai fazer um teste para ver se vai. Foi! E sobreviveram muitas pessoas por causa disso. Outro Outra caso, situação, outra situação que eu vejo muito e que as pessoas alarmam é porque o número de casos, eles são cresce muito rápido. Só que eu vejo da seguinte forma, e a senhora, né, contextualiza para a gente, né, para ver se eu estou muito otimista ou não. Isso vai acontecer, essa crescência, né, do número de casos, porque está sendo uma doença que está sendo muito evidenciada. Então, todo mundo que tem os sintomas e tem aqueles agravantes da doença vão ser testados. Né? Por isso, vão ser notificados também. Né? Coisa que talvez não aconteça com outras doenças. Né? E aí, com esse número crescente, as pessoas ficam mais alarmadas ainda. Né? com Então, certeza. eu vejo não como motivo de alarme, né, mas apenas como motivo de estar sendo verificado, as pessoas estão aparecendo com sintomas, estão sendo verificadas, se estão ou não positivas, e estão sendo notificadas. Né? Como que a senhora vê essa questão do número crescente aí? Ô, Rafael, eu sei que existe várias discrepâncias, muita gente morrendo de uma coisa, mas, por exemplo, na minha percepção, eu nunca vi isso. Eu perguntei mamãe, mamãe, você teve algum caso desse na sua vida de se lembrar alguma coisa tão, tão séria que fez essa situação que a gente está vivendo? Ela não, nunca lembro disso na minha vida. E eu, como médica, eu não lembro de ver lista de mortos médicos igual eu vi. O que me assustou foi isso, mortos enfermeiros, mortos que é uma doença. E outra coisa, Rafael, é tipo assim, a pessoa que começa a ficar doente, um colega meu estava relatando, começa com uma dorzinha de garganta besta. Começa com um trenzinho com o nariz e em 24 horas, 48 horas, aquele negócio piora. Olha, eu tive uma colega médico que em 48 horas, de um começo do sintoma, ele já foi para o CTI e foi entrando em insuficiência respiratória e foi entubado. Então, assim, eu entendo isso que você fala e existe sim. Só que existe esse outro lado também, que é algo que é desconhecido e que a gente não sabe. E outra coisa, depois que a pessoa sobrevive da Covid, vamos supor, a pessoa tratou, o tratamento foi bem sucedido, tem pessoas ficando com problemas de visão, tem pessoas ficando com problemas de coração, tem pessoas ficando com problema de audição, de olfato. Então, eu acredito que a melhor forma é a gente prevenir. Não tem como ser melhor do que a prevenção, porque a gente não sabe quem ficou doente, sobreviveu e tratou, que sequelas que vão ter. Então é essa insegurança que a gente tem, entende? Entendo. Eu converso muito com o Francilon e ele até está fazendo uma especialização agora de medicina integrativa, que as pessoas vão muito em busca da cura de alguma doença e deixam de preocupar ou de se resguardar, né, com a saúde, né, de procurar condições melhores, né, para ter uma boa saúde. Como que a senhora vê isso e o que a gente deve fazer para a gente prevenir, né, reforçando o nosso sistema imune, para que, caso tenha doença, não tenha, né, tantos agravantes, né, em decorrência dela. Em primeiro lugar, algo muito importante para a gente é a nossa alimentação. A gente se alimentar de produtos naturais. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor será. Então, assim, se eu vou comer uma quantidade de arroz ou de macarrão, eu tento diminuir aquela quantidade e tento colocar coisas coloridas. Se eu vou fazer um suco de cenoura, coloco um hortelã, tento colocar um limão, tento incrementar aquilo
com vitaminas e minerais, porque aquilo ali tem um reflexo no nosso sistema imunológico. E se a gente for esperar a gente adoecer, eu não sei se você viu o vídeo eu falando da história do James Lind, que foi um médico que ele descobriu a deficiência de vitamina C. Então, essa história nos faz refletir que todas as vitaminas e todos os minerais têm basicamente a história da vitamina C. E foram milhares de mortos, Rafael. Foram milhares. Eles contavam muito quem estavam nos navios. Mas tinham pessoas que não estavam nos navios, que estavam nas cidades e morriam por deficiência de vitamina C. E uma das principais atividades da vitamina C no nosso organismo é a imunidade. Não resta dúvida. Olha, preste bastante atenção. Os dois homens que o James Lind ele testou estavam com sangramentos gengivais terríveis, eles estavam moribundos. Com uma semana que eles estavam tomando limão e laranja, um começou a trabalhar e o outro virou ajudante dele. Isso é com limão e com laranja. Você já imaginou uma gravidade dessa? Isso é uma coisa séria. Sabe por quê? Porque o James Lind foi lá querer convencer o prefeito, quem mandava no navio, bora dar limão para esse povo, gente, bora dar limão e laranja para esse povo. E ninguém ouvia James Lind, não, ele desistiu. E demorou centenas de anos, centenas. E isso foi na Inglaterra, com limão e laranja. Agora você imagina aqui no Brasil, com ivermectina, com hidroxicloroquina, o que nós vamos passar na nossa vida? Jesus amado! Agora, o limão que eu te falei, você fez essa pergunta. Vale a pena espremer para as nossas crianças o limãozinho na água? A gente tomar 1 ou 2 limões? Vale a pena sim. Vale a pena a gente suplementar. Mesmo que seja com esse limão natural que a gente tem em casa, mesmo que seja com o galego. Vai tomar um copo d'água? Espreme um limão e toma. Mais tarde, espreme outro limão e toma. É vitamina C. No limão já tem vitamina C e já tem magnésio. Preste mais atenção o que tem no limão. Ele vai cair no seu estômago, ele vai fazer o seu pâncreas liberar bicarbonato. Então vai tamponar o seu sangue e isso vai alcalinizar o seu organismo. Um simples negocinho que a gente tem dentro de casa, na cozinha, na geladeira, que a gente deixa jogar fora, né? E eu falo até aqui, se tiver alguma esposa aqui, espreme pro marido, quando ele chegar em casa cansado, suado, já aproveita, já pega um copo d'água gelado e já coloca o limão. E tá, porque às vezes a gente joga fora. E a questão de costume, né? Essa questão de tomar a água com limão sem adicionar açúcar, né? O primeiro, né, acaba sendo ruim, você não está acostumado com aquele sabor, né? Mas o hábito, ele acaba se tornando uma coisa natural, né? Ele não é que ele vai deixar de ser azedo, não é que ele vai deixar de ter aquele incômodo, né? Na hora que você coloca na boca. Mas vai ficar tão natural que você não vai nem perceber, né, esse incômodo, né, de não ter uma adição de açúcar. Eu faço já há algum tempo e eu acho interessante demais. E você sabia? Olha, meu marido, ele mexe com fazenda. E ele falou que um dia o homem chegou lá com uma dor no ombro. Ele falou, meu filho, espreme um limão na água e toma, começa a tomar todo dia. Aí ele chegou lá depois na outra semana, Alexandre, meu filho, eu comecei a tomar, meu braço como é que tá mexendo? E era uma dor no braço. Sei lá se foi como é que eles falam, psicológico, foi placebo, não importa, o que importa é que a dor saiu, né? A dor saiu, ninguém aguenta viver com dor, então é isso que eu falo, às vezes a pessoa tem uma dorzinha na junta, isso vai melhorando a gente, pequenos hábitos, pequenas atitudes são capazes de fazer grandes transformações, e agora é hora da gente valorizar o pouco que a gente tem. Vamos valorizar o pouquinho que a gente tem e vamos fazer com que isso faça diferença na nossa vida. Se a gente for ficar focando, Rafael, só que a gente não tem, não, eu não tenho condição de manipular
uma vitamina, não tem condição disso. Toma o sol, a vitamina D, Rafael. Olha, você passar, a gente que é branco é mais fácil. A pessoa que é escura é mais difícil o sol produzir Isso eu achei vitamina D. interessante no vídeo que eu estava vendo. A pessoa mais morena, ela absorve menos o sol, a vitamina D pelo sol. Isso. Então, convém ela suplementar. Porque a vitamina D, ela não é vitamina, ela é um hormônio. Ela é incrível. Então, vale a pena colocar nossas crianças no sol. Vale a pena. Coloca a criança com a calcinha ou com a sunguinha, toma. E é o sol forte que faz a vitamina boa, a maior dose é quando você pega aquele sol mais forte. Então, dependendo da pele da pessoa, se ela for uma pessoa mais clara, 20 minutos de sol já dá uma boa dose de vitamina D para nós. Olha, nós que somos adultos, nós deveríamos tomar de 5.000 a 10.000 unidades por dia. Essa dose é uma dose que ela é saudável diária para proteger o nosso sistema imunológico e o nosso DNA, Rafael. Olha que coisa incrível. E antigamente tinha os solários, onde as pessoas se deitavam para se curar de doenças. Olha que coisa. E hoje a gente não valoriza, e é natural, e Deus deu de graça para nós. Verdade. Né? Então, essa vitamina D é incrível. Se a gente for dar para as nossas crianças, a gente vai comprar o frasquinho e a gente vai dar 200 unidades por quilo. Então, tem que multiplicar as 200 unidades vezes o quilo da criança e dar as gotas para ela, para fortalecer o sistema imunológico dela. Não só fortalece o sistema imunológico, como modula o nosso DNA. Quer dizer, você sabe o que, Rafael? Se o seu DNA tiver marcado para você ter uma doença, dependendo do nível de vitamina D que você tem no seu organismo, é como se fizesse o seu DNA calar a boca, para ele não gritar a sua doença. É muito incrível a E aí vitamina deixa D. eu, sempre eu ouvi, né, eu acredito que a maioria das pessoas também, ruim tomar esse sol, né, de 10 da manhã até as 4 da tarde. Né? Então, muitas pessoas deixam de estar no sol nesse período por conta, né, do câncer de pele. E aí a senhora Isso. agora me fala que eu preciso tomar 20 minutos desse sol. Como que as pessoas Isso. comuns, né, recebem essa informação? Quem que eu vou acreditar? Se é para ficar longe do sol, porque eu vou ter câncer de É de pele, eu enlouquecer vou qualquer ficar. cristão. Porque aí, Não é? como é que eu vou parar? Eu vou parar de comprar o protetor solar? Uai, eu não vou nem precisar de protetor solar mais. Então é realmente assim. Se você for ficar tostando no sol, se você for para a praia, lá para Porto Seguro, e for lá ficar tomando sua água de coco lá e tostando no sol, vale a pena você passar o protetor solar. Se você for tomar o sol como remédio, não vale a pena você colocar o protetor. Vale a pena você se expor ao sol e tomar para aquele sol ele conseguir fazer com eficiência e efetividade. E dizem que o que é mais eficiente mesmo é aquele de meio-dia mesmo, onde você fica e você pegue com mais área do seu corpo. Você pode reparar, Rafael, quando a gente fica muito dentro de casa, até o nosso cabelo, se a gente começar ir para fora e tomar o sol, a gente toca no nosso cabelo, Rafael, a gente sente o toque diferente. É como se a gente estivesse mofando. E aí a Acho que pessoa está preocupada. Eu vi uma pergunta aqui do limão. Se o açúcar ele anula o efeito. Eu acredito que não é nem é anular. Mas se você puder tomar sem o açúcar, porque você vai tomar como um remédio, você não vai tomar por prazer. Igual você que vai tomar uma limonada, eu quero tomar uma limonada, eu quero tomar por prazer, e eu amo limonada com açúcar. É uma coisa. Mas você vai espremer
para você tomar, para você se tratar. É como um preventivo. Como que a gente sabe que o açúcar faz tão mal para a nossa saúde, traz tantas doenças? Tem um livro que chama O Gosto Amargo do Açúcar. Se não é esse nome, é um outro nome que depois eu conserto para você. O lado Tem um, amargo do tem um que açúcar. eu, tem um que eu É vi também em alguma coisa. relação a essa questão de açúcar, a dieta da mente. A Dieta da Mente é um livro ótimo. Agora, é igual eu vi aqui as pessoas falando: o excesso é que faz mal, o excesso é que faz mal de tudo. A avó do meu marido, a vovó Ângela, ela tem quase 100 anos. Ela tem 99 anos. E ela adora doce. Ela ama doce. Mas a mente dela é tão sadia, ela é tão sadia, que ela não fala mal de seu ninguém. Todo mundo é filho de Deus maravilhoso. Ela não faz uma fofoca. Tudo é ótimo, tudo é de Deus. Então, nada pode fazer mal numa pessoa dessa, entende? Porque ela é de Deus, ela é filha de Deus. Eu acho que também não é neurose, sabe? Porque eu acho que tem a hora do doce, tem a hora de você tomar as coisas com açúcar, né? Mas vale a pena você fazer esse hábito de tomar tanto para a saúde do seu estômago, do seu intestino, do seu sangue, enfim, tudo. Tem uma pergunta que a senhora acabou de postar aí, e eu não tive tempo de ver o vídeo, eu queria adiantar aqui a resposta. A senhora colocou que, às vezes, fingir que tem piolho pode proteger contra o Covid. Isso me deixou a Ah, cabeça então eu coçando. vou falar. Isso daí foi muito doido. Eu acho que é por isso que esse vídeo teve tantas visualizações. Isso foi por causa, nós estamos acabando o tempo? Não, não, a Eu gente nem tem sei, meia porque você hora sabe ainda. que mulher conversa Não, pode ficar demais. tranquilo. E eu tô sozinha, meu marido não está em casa, então eu fico calada, tão calada, que aí, quando eu tenho uma oportunidade de falar, você sabe, eu fico louca falando. É, Na hora que eu tiver de calar, você fala, Elisama, chega. Eu fiz esse negócio porque é muito sério você prometer a cura da Covid-19, tá? É muito sério porque realmente não tem o que fazer. Mas eu vou te contar por que que eu fiz isso. Na África, eles viram quando começou a Covid, num lugar da África, eles viram que o boom começou a crescer. Eles falaram, nossa, vai arrasar, vai matar zilhões de pessoas. Quando a curva era para ser super ascendente, onde estava acontecendo em todos os lugares, a curva começou a descer. E o povo ficou louco. Aquele povo pobre da África, com falta de alimento, com tudo, todo mundo aglomerado. Aí eles começaram, gente, o que que esse povo faz? O que que esse povo faz? Por que que a curva está decrescendo? E eles explicaram que a única forma da curva estar nesse desnível é uma dose que eles fazem a cada 6 meses de ivermectina em massa. Eles vermifugam em massa. Então foi a única luz. Aí, para eu não falar que eu ia falar de um remédio que curava ou que fazia qualquer coisa, porque é muito sério, eu coloquei isso porque, na verdade, eles tratavam de verme e isso refletiu na taxa, no crescimento da Covid-19. Agora, o que, que eu vou falar sobre a ivermectina? Todo pai, toda mãe, todo familiar deveria ouvir isso. Sabe por quê, Rafael? Eu não estou falando de uma coisa que ninguém me contou, não. Nós pagamos esses exames. Juntamos um grupo de médicos, porque eu faço parte de um grupo de médicos bem diferenciado. Bem diferenciado, porque a gente pega e a gente quer falar a verdade mesmo. Não importa se a Anvisa fala contra, não importa se o Conselho fala contra, não importa. O que importa é o que a gente acha e não importa se é natural, se não vai dar lucro para a farmácia, não importa. Eu gosto, porque isso a gente precisa disso, porque a gente precisa ser liberto, a gente precisa da verdade, né? E outra coisa que a gente tem que saber, ser burro é pecado, sabia? Que ser burro é pecado? A palavra de Deus fala que a gente peca porque a gente não conhece as escrituras, e não é só da Bíblia, não, é dos livros também. Então a gente verdade. precisa estudar. E eu como profissional, eu fico assim, absurdada às vezes,
Porque a gente não pode saber, não é incapaz a gente saber tudo. Mas, quando a gente sabe, a gente tem que passar para as pessoas. Nessa pesquisa que a gente fez com pessoas que estão sob o risco da Covid-19. Eles estão simplesmente no ninho da Covid-19, com gente doente, sintomática. E a gente pegou e deu profilaxia para essas pessoas, para a gente ver até quanto que elas iam ficar assintomáticas. Alguns ficaram assintomáticos. Alguns não desenvolveram, mas alguns desenvolveram com poucos dias. Então, tipo assim, eu não posso afirmar, igual algumas pessoas afirmam, que se eu tomar toda semana, mas aí, e o meu fígado? Eu vou tomar toda semana, mas e o meu fígado? Vai estragar meu fígado para eu tomar toda semana sem eu adoecer? Agora, um fato eu te falo, Rafael, assim, com certeza. Então, a profilaxia, a gente ficou desanimado de fazer a profilaxia para não ficar tomando remédio constantemente, que a gente não gosta disso, a gente não acha isso Uhum. saudável. Mas vale a pena a gente lançar a mão da ivermectina na fase inicial. Preste bastante atenção. Ela se mostrou um excelente antiviral. Você sabia que o efeito dela antiviral foi um achado? Foi um presente de Deus para nós? Você acredita nisso? Foi, eles Como que descobriram assim, foi? foi um susto. Ó, diminuiu o vírus, porque ele é para parasita. Foi um acidente que nos beneficiou. Porque ele é barato. Há quem diga, Rafael, que já tinha um antiviral de preço horrível para ser pronto para ser Colocado no jogado no mercado. mercado. Então eu não posso falar por Deus, mas esse livro, Medicamentos Mortais, fala muito sobre a FDA, que aqui é a Anvisa, né? Então vale a pena a gente se acordar, a gente se libertar, É que porque aí a se a gente gente entra ficar muito em inocente, outra seara, que é a indústria farmacêutica, né? Por se chamar indústria, visa o lucro. E se visa o lucro, precisa ter recorrência de venda, né? E se trata de saúde, eles não querem saúde, eles querem que as pessoas diminuam os sintomas, mas se tornem de alguma forma dependente, né, daquela droga ou daquele medicamento, né? E aí se a eu gente acredito que faça sentido esses grupos que a senhora está falando, né? Alguns grupos de médicos sérios, né, que não se rendem à indústria, que fazem pesquisas, né, quase que do próprio bolso, né, para poder trazer para a população algumas informações, algumas pesquisas, né, de custo muito baixo, até zero, né, em termos de profilaxia ou até prevenção, que as indústrias não apoiam. E aí não aparece na mídia, né, não aparece nos grandes canais por conta disso, porque não gera lucro para a indústria. verdade. Isso vale a pena, por exemplo, a Covid, quando ela tem uma fase de replicação. É essa fase que é decisiva. Quanto mais trem ruim tem na gente, pior é. Então, tipo assim, ódio, veneno e vírus. Quanto mais vírus a gente tem, pior é. Então, essa fase inicial, que são os primeiros dias, Rafael, é por isso que é importante a pessoa saber da ivermectina, sim. Mesmo que ela não te proteja de adquirir, que ela não seja. Eu não posso falar pelas pesquisas que a gente fez que ela tem zero efeito. Eu posso falar pela pesquisa que a gente fez, que foi uma pesquisa fundo de quintal, mas que foi séria para nós, porque a gente mediu carga viral das pessoas. A gente pegou pessoas, a gente mediu o vírus, mediu quanto de vírus tinha da pessoa, e pessoas assintomáticos tomaram a ivermectina. Zerou a carga viral. Ela é antiviral, isso aí não resta dúvida. Ela é antiviral. Então, se você for fazer um tratamento para Covid, tomar um antibiótico, vale a pena você, no primeiro sintomas, igual eu vi em Valadares, um cara, né? A esposa do meu pai foi no laboratório. Eles amam, fui lá no laboratório pegar o exame do seu pai. Tinha um homem lá com suspeita de Covid, ia fazer a sorologia.
Será que esse homem, pelo menos uma dose de vermectina com fé, esse homem tomou, gente? Esse homem, porque em 24 horas, você acredita que alguns pacientes com 24 horas, 24 para 48 horas, zerou a carga? E isso não sou eu que estou falando, não. In vitro, nas pesquisas que fizeram in vitro, foram pesquisas mais elaboradas, zerou a carga viral com 48 horas. Então, é isso que eu te falo, porque isso dissemina muito rápido. Então, fortalecer o organismo com a vitamina C, com a vitamina D, magnésio. Magnésio é um maestro da saúde também, viu, Rafael? Magnésio se a planta não tiver magnésio, ela não faz fotossíntese. Olha para você ver que E aí incrível. E todos no os ser humano, alimentos têm o magnésio ou a gente precisa suplementar também? olha, tem um livro chamado Magnésio, o que ele pode fazer por você, que fala que mais de 90% dos brasileiros são deficientes em magnésio. Então, assim, porque nós não temos água magnesiana. Então, assim, nós não temos os vulcões, mas essa falta desse vulcão nos traz essa fraqueza na água. A falta do magnésio na água faz a necessidade da gente suplementar. O magnésio, ele é incrível, Rafael. Eu já tive pacientes que começam a suplementar magnésio, tiram remédio de pressão, você acredita nisso? Olha que Acredito, louco. acredito que essa questão de prevenção, eu acredito que é o passado da medicina, né, antes desse boom da indústria, e é o futuro também, o futuro bem próximo, né? Alguns médicos já estão voltando a essa medicina, né, antiga e estão voltando a utilizar, né, desses suplementos, né, como forma de garantir uma longevidade maior, né, e, consequentemente, menos doenças, né, um Com conforto maior, certeza. né, principalmente na velhice. Ô, Rafael, a gente depois dos 40, a gente já tá acabando o tempo? Como é que tá? Não, tá tranquilo. Falta 20 minutos. A gente, quando a gente começa, nos 35 anos, os 40, Rafael, a gente tem que ficar bem com os olhos bem regalados, até no branco. Porque a gente não é mocinho mais, não, moço. Eu É lembro quando eu verdade. era 20 anos, meu Deus do céu. Misericórdia. A gente vai ficando mais velho, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente fazendo esse cuidado que é barato, vai poupar sofrimento lá na frente. E aí a gente vai ficar uns coroa mais enxuto. Nós vamos render um Verdade. caldo mais tempo, né? Cruzes, a gente ficar com 45 anos já com as dor na junta tudo doendo, não aguentar baixar, não aguentar fazer nada. É verdade. Outra coisa, Rafael, outra coisa que é muito importante, que você pode até às vezes incrementar isso nas suas redes sociais, o aparelho respiratório nessa época, encher uns balão, comprar para as crianças o balão e fazer sabe, essa força respiratória, uns 5 minutos, 10 minutos, às vezes espaçado no dia, juntar a família, fazer com os filhos, porque a gente tá tendo tempo para fazer coisas que a gente não tinha tempo para fazer, né, Rafael? A gente queria namorar e não tinha tempo porque estava trabalhando, agora pode namorar à vontade, ficar lá 24 horas namorando, tá estressado, não aguenta namorar mais de estresse. Cruzes. É isso que eu falo, né? Antes da pandemia, todo mundo falava que não tinha tempo para fazer um monte de coisa. Agora que Isso. tem tempo, aí já fica estressado, querendo Não dá nem voltar beijo na boca mais. Não aguenta verdade, nem né? olhar para o outro mais que já tá arrepiando. Justamente. É incrível, né, o ser humano? Esse exercício que a senhora falou aí é interessante que até um momento para reunir a família, né? É um momento de interação, um momento ali de conversa, de brincadeira, né? Que vai fortalecer esse laço familiar, né? Além De de toque, né, prevenir. Rafael? De toque, de tocar o outro, de dar o apoio para o outro, de tranquilizar o filho, porque eu acredito que as crianças, a minha criança já tem 16, 17 anos, mas eu vejo quando as crianças vendo a gente conversando e sentindo a energia da gente, porque a gente é assim.
a gente emite a energia da gente, do estresse que a gente está, da insegurança que a gente está, porque realmente é uma situação bem segura. E a gente reflete aquilo, então aquele momento de da gente ir tomar um sol junto, né? Do marido mostrar uma tranquilidade para a esposa mostrar um carinho para o marido, sentar e fazer alguma coisa junto, a não ser ficar reclamando. Sabe o que eu descobri que é bom nessa pandemia, ô Rafael? Conta pra Mamão gente. verde, meu filho. Mamão verde, tinha um pé de mamão verde lá na fazenda, o povo reclamando. Nossa Senhora, mas só vem mamão verde, mamão verde. Eu falei, gente, vamos descobrir o que mamão verde faz de bom. Aí eu descobri uma salada de mamão verde tailandesa. Meu filho, eu não sei se é o mamão lá da casa de mamãe, ralei aquilo, coloquei um tempero, misturei um cheiro verde, piquei um tomate e ralei um pouquinho de cenoura naquilo. Eu falei, gente, o que esse povo tá reclamando? Esse pé de... Sabe o que eu descobri que mamão verde também faz, Rafael? Sabão, É, meu filho. olha pra você ver Sabão, que maravilha. faz até sabão em pó, e o povo reclamando do tanto de mamão verde. E tinha uma mulher lá, ela vai ajudar lá a mamãe, ela é ela é muito querida, mas ela ganhou um pedaço de terra de sem terra e ela que tem mamão verde bonito. Eu falei, e você não vende? Você não vende essas hortas? E você não vende? Eu fui fazendo pergunta, né? Na roça a gente quer conversar, puxar um assunto. Eu falei, minha filha, que eu descobri ó, um trem para você fazer pra mamão, com mamão verde, ao invés de você ficar reclamando, faça banho em pó e vende, faça sabão de barra. Depois vocês veem, vocês que estão na live aí. Coisa boa. Outra coisa, Rafael, o molho de mamão, que faz como se fosse um chuchu com corante, pimentinha do reino, faz uma linguicinha fresca assim do lado, e, Eita! e aí você come aquele trem com linguiça, dando glória a Deus que tem comida, né? E o bom é que a gente tem a Verdade. família da gente, nós estamos vivos, gente. É a gente passar essa pandemia para viver os nossos sonhos, para viver os nossos ideais, para abraçar as pessoas com tranquilidade e para fazer o que é de bom, porque dinheiro a gente ficou sabendo agora que o povo está cheio de dinheiro no bolso e não pode nem viajar. Não pode, não Pode estar sair nem de andando casa. nas lanchas deles, nos jatinhos, nos aviões a jato. Então, a gente vê que o que vale mesmo é que as coisas que o dinheiro não compra. E Deus provê, é isso que eu falo. Usa o que tem e agradece, que quando você vê no outro dia você tem mais. Agradece o que você tem e come com alegria o que você tem. A conta chegou, está acumulando. Não fica desesperado, não. Entrega aquilo ali para Deus, que Deus vai, porque é todo mundo na mesma situação, não é? Eu não Eu estou nunca vi melhor porque eu tanta sou gente médico. falando, nunca vi tanta gente falando de espiritualidade, né? Do que nesse momento, né? Tá todo mundo, nessa energia, né? Tá tendo várias campanhas, né? Para reunir donativos para as pessoas que mais precisam. Então, esse momento está gerando também essa solidariedade, né? As pessoas estão olhando mais para a necessidade que os outros têm, né? Então, é importante a gente ver, né? Eu que trabalho na área comercial, eu vejo essa pandemia como uma super oportunidade, né? Oportunidade de rever várias coisas, né? Aquela loucura do trabalho, né? A gente consegue identificar agora que não vale tanto a pena, né? Essa loucura, né? De correr por trabalho, deixar de lado a família, deixar de lado a saúde, deixar de lado a parte espiritual, né? Então, a gente tem que pegar isso como oportunidade, né? Como a senhora falou no início, né? De tudo de ruim, a gente tem que tirar coisa boa, né? E tem muita coisa boa, né? Se a gente olhar por esse lado, né? O que a gente pode aprender, né? Que aí a gente aprende desde cuidar da saúde, né? Já passamos aí por dicas culinárias, dicas culinárias, né? Atividade física, né? Espiritualidade. Então, esse momento é oportunidade atrás de oportunidade. Isso para quem também está em busca disso, né? Porque quem está em casa só reclamando que está sem dinheiro, que está sem trabalho, que está sem saúde, que está sem, que está sem, que está sem, que está sem, vai acabar sem mesmo, né? Então, É verdade. eu vejo esse trabalho que a gente faz, né, que é de estar aqui agora comentando sobre isso, né, falando, né, de algumas coisas que dão certo e que não são mostradas pela mídia, né, como uma grande oportunidade também,
né? Tem tanta gente que está assistindo em Jornal Nacional, vendo aquelas catástrofes que a televisão fica mostrando, ao invés de estar, né, procurando algum conhecimento que vai valer a pena, né? E aí, eu já deixo aqui para o pessoal, né, a gente está chegando aqui aos 10 minutos finais, né, dessa nova parceria que a gente está montando aqui, né, de vir aqui fazendo essas lives para trazer um pouco mais de conhecimento sério, né, conhecimento sério, de pesquisa feita por médicos sérios, né, que querem se livrar dessas amarras da indústria farmacêutica como a única solução, né? E são soluções que a gente vê que são simples, né? São medicamentos que já são usados há muito tempo, né? Para algumas enfermidades que são simples, né? Que é um verme, né? Que é a doença. A gente tomava vermífugo aí, na minha infância, era de 2 a 3 vezes por ano, né? De 3 meses, 4 meses, a gente tomava uma dose para prevenir, né? Ou para tirar dar aquela limpada, né? Verdade, E agora o verdade. pessoal quer massacrar, quer tirar o mérito, né, desses remédios por conta talvez, de briga política ou briga, né, por poder, né? Isso. Se a pessoa tiver com Covid, no início, porque eu estou vendo um comentário aqui, se Deus o livre, a pessoa sentir algum sintoma da Covid no início, vale a pena tomar a ivermectina à toa. A dose de 30 a cada 30 quilos um comprimido. Então, vamos supor, eu começo a sentir sintomas da Covid, garganta, dor de cabeça, ou gastroenterite, diarreia, vale a pena eu tomar uma dose à toa, mesmo que eu seja, por isso que eu falei do piolho. Por que que vale a pena fingir que tem piolho? Finge que tem piolho, finge que tem uma coisa. Se alguém te fez desacreditar, assim, eu vi um piolho aqui, eu vou tomar. Porque é antiviral, sim. A ivermectina, ela tem um efeito antiviral no HIV, na influenza, na dengue, na chikungunya. Isso é comprovado, isso é artigo científico velho, tá? E Doutora, na tem Covid. um comentário aqui, deixa eu ver se eu entendi direito. A Sol Arruda fala o seguinte: meu pai está com Covid e tem 74 anos. Pela glória de Deus, está melhorando. Minha mãe está doida para ir embora para casa dela. Né? A quarentena conta 14 dias a partir do primeiro sintoma, ou, aí ela colocou, ou um dia médico. Esse um dia médico eu não entendi. Como que é contada aí para as pessoas que já estão, que foram infectadas? Elas. Na verdade, vai ter que ver se ele ainda. Eu não sei que exame que ele fez. Porque, na verdade, para você falar que você tem Covid mesmo, para mim, tem um teste chamado RT-PCR. É um exame de sangue que faz e vê o vírus em você. Sorologias, eu não acredito, porque elas vieram da China, algumas, e elas têm um resultado totalmente cruzado. É algo bem sério. Agora, para você falar que você tem Covid mesmo, com certeza, você tem que ter um teste chamado RT-PCR. Vê o vírus, não existe falso negativo. Então, na verdade, você tem pessoas que ficam com esse RT-PCR positivo durante muito tempo. Por isso que a ivermectina é importante, porque ela ajuda, ela como antiviral, ela ajuda a negativar o vírus no organismo. Ela Então, complementou aqui, doutora, ela complementou aqui que os 14 dias, né, dos sintomas, ou o primeiro dia de medicamento, e disse que fez o teste rápido de laboratório. então, o teste rápido de laboratório é esse da sorologia. Eles não são, eles não são um teste fidedigno. Algumas pessoas não desenvolvem o IgG, que ela deve estar perguntando por causa disso. É porque é muito complicado para a gente estar falando para o público leigo. Mas o certo mesmo era ver se ele negativou. Se ele tiver, é bom fazer o exame da sorologia se for a única forma que ele tem para fazer. Se tiver
como fazer o teste para ver se ainda tem o vírus, é melhor. E os sintomas dele, se ele estiver bem. Agora, é importante ela e a família avaliar se não toma ivermectina. Entendeu? Porque eles são contactantes dele. Como a ivermectina, ela é antiviral e ela pode zerar a carga em determinados casos, dependendo se a família não tiver com sintoma, vale a pena. Vale a pena ela tomar a dose de ivermectina para que, se Deus o livre, ela tiver com alguma carga viral ou a mamãe dela tiver, essa ivermectina pode ajudar. Agora, em contatos, a gente costuma dar 4 dias da dose. Então, por exemplo, se a pessoa tiver 60 quilos, vai tomar 2 comprimidos. Aí toma 2 comprimidos no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Na maioria das pessoas que a gente tratou com Covid, que a gente deu ivermectina, na maioria, não foi a totalidade, zerou carga viral depois desses 4 dias. Então é uma coisa que eu falo que é bem importante, sabe? É melhor do que não fazer nada. É Sim, melhor do que ela ficar com vírus, sem saber se está com vírus, não tem teste para fazer, e aí ela fica confusa, toma aquilo com fé de Deus, ora naquela ivermectina e toma, porque o máximo que a ivermectina vai fazer é funcionar como um antiparasitário. No máximo que ela vai fazer é tomar um remédio de verme que a gente obrigatoriamente deveria tomar uma vez por ano. Olha que coisa sensacional. Você quer acertar uma coisa e acerta outra. Se e você não acerta acertar uma, outra. você acerta outra, ou acerta duas, ganha uma de prêmio. Eu não entendo por que o povo complica tantas coisas. É verdade. Agora, Doutora, tomar para prevenção como se fosse uma vacina, eu não me senti seguro. Né? Eu prefiro guardar a ivermectina para, se Deus o livre, alguém da minha família ficar com Covid e eu tomar para me proteger nessa fase, ou Deus o livre eu adoecer e tomar como antiviral junto dos outros tratamentos, que vale a pena pensar no zinco. O zinco é antiviral, ajuda como antiviral. Vitamina A é sensacional para o sistema imunológico. Tem várias vitaminas. A vitamina D eu já te falei, a vitamina C eu já te falei. São vários nutrientes que existem na alimentação natural que ajudam a incrementar o sistema imunológico. É isso que importa, né? doutora, a gente está chegando aqui no final. Queria usar aqui as palavras do Robert, né, para te agradecer. Né? Ele coloca aqui: Deus abençoe essas pessoas, né, que, como a senhora aí, buscam outras alternativas, né, além daquelas padrões. Né? Então, agradeço a disponibilidade da senhora de estar aqui com a gente. Né? Obrigada, eu agradeço a toda a audiência que ficou com E a já gente. faço, e já faço um novo convite, né, para a gente firmar aí, toda semana a gente trazer um conteúdo diferente para o pessoal aqui, né, nessa forma que a gente está usando aqui, que é quase que um bate-papo mesmo, né? Não é uma coisa muito formal, né? As pessoas vão participando também, dando a sua Isso, opinião, vão isso. contribuindo também com o nosso bate-papo, né? Depois eu vou mandar uma mensagem para a senhora para a gente combinar um dia da semana para a gente Ótimo. firmar, né, essa parceria. Eu vou E tirar os nós vamos comentários aqui, lembrar, e nós vamos lembrar dá quando para a gente isso tirar uma foto. passar, deu? Ai, deu. Pode dar as suas considerações finais aí. A gente tem 2 minutos. Eu quero agradecer as pessoas, porque é tão difícil o tempo hoje para as pessoas dedicarem, né, ao conteúdo de alguém. O tempo hoje é tão escasso. E eu quero muito, assim, que nós estejamos todos juntos depois, quando isso passar, para comemorar numa live, em outra live, em em uma outra sintonia, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar por isso da melhor forma possível, com fé em Deus. Um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu achei muito legal, muito interessante. Aprendi muito com você, né? Aprendi Que muito bom, aqui com o pessoal que dos bom. comentários, o molho de mamão, Tá eles já fixo experimentaram aqui, mamão verde. tá fixo aqui o Instagram da doutora, né? Doutora Elisama Cabral, né? Segue ela lá no Instagram e ela tem também outras redes no Facebook e também no YouTube, tá?
Vai ficar Isso. gravado essa live aqui no IGTV. É só voltar lá e assistir na íntegra. Tá joia? Doutora, Então mais tá uma vez, bom. obrigado. Um Tá? beijo para você. Fica com Deus. Fique com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.